Porquê a liberdade? Porquê um título de capa que tem Adeus liberdade, viva a liberdade, que de alguma forma tem aqui uma contradição e uma tensão? Porque nos dias que vivemos hoje, essa tensão existe. Existe no mundo e existe no nosso país. Existe no mundo no sentido em que um progresso que parecia inexorável, vindo de há 20 anos atrás, de 1989, quando caiu o Muro de Berlim, quando uma quantidade de países na Europa, sobretudo na Europa de Leste, se juntaram aos países livres e democráticos, quando esse movimento pareceu alastrar a todo o mundo, à Ásia, mesmo à África, onde nas últimas décadas o número de democracias também aumentou, quer dizer, desde a África do Sul até outros países. Ao mesmo tempo que isto sucede, há sinais que vêm em sentido contrário. Alguns trazidos pela crise, outros trazidos por tensões internas. Quer dizer, há a sensação de que em alguns países a liberdade recuou e recuou muito. A Rússia é um exemplo disso. Há a percepção que países que, por exemplo, também nesse ano mágico de 1989, pareciam estar à porta da liberdade, como por exemplo a China, foi o ano de Tiananmen, passou este tempo todo, está à porta da riqueza, mas não está à porta da liberdade, pelo menos por enquanto. E ao mesmo tempo, mesmo nos países mais envolvidos, nos países onde se dava por adquirido que as pessoas eram senhoras do seu destino, e que não havia mais do que isso, nesses países a crise trouxe uma nova realidade. Não apenas porque muitas vezes as tensões económicas colocam às pessoas dilemas que limitam a sua liberdade, mas sobretudo porque a situação em que alguns países se deixaram encurralar, ao endividarem-se muito, ao terem que recorrer à ajuda externa e ao ficarem dependentes das exigências dos seus credores, como é o caso de Portugal, lhes tirou liberdade de ação. Quer dizer, no fundo, os portugueses hoje não têm a mesma liberdade para decidir o seu orçamento, para decidir o nível dos seus impostos, para decidir o nível, inclusivamente, do seu estado social do que tinham aqui há uns anos atrás. O que é que isso significa? O que é que isso pode significar? Que importância tem isso? Até que ponto, por exemplo, a moeda única, o euro, que tanto apreciamos, que tanto elogiamos, nos dá liberdade, porque dá, nós hoje deslocamos por todo lado sem trocar dinheiro, isso é uma grande facilidade que corresponde a uma liberdade, mas por outro lado perdemos a possibilidade, por exemplo, de desvalorizar a moeda, perdemos alguma autonomia desse ponto de vista e isso limita as nossas opções. Portanto, há aqui um balanço muitas vezes entre liberdade e segurança, entre liberdade e igualdade, liberdade e equidade, porque liberdade não é segurança, não é justiça, não é equidade, é uma coisa diferente. Há uma tensão que estes tempos um bocadinho mais difíceis têm sublinhado. E é isso que, em boa parte, perpassa neste número do 21 ter opinião.